Boa noite. Então, vamos para a nossa aula número 9 de redação, já 9 semanas, que são 10, né? Porque nós tivemos um feriado em que nós estamos estudando para o Enem juntos, né? Fazendo as práticas dos nossos textos e estudando, né? Todas as competências, todos os conteúdos que são relacionados à produção do nosso texto dissertativo argumentativo, que é o nosso texto do Enem, né? E preparando vocês o melhor possível, né? Para tirarem notas altíssimas, né? A gente não espera notas menores que 900 de vocês, tá? Boa noite, Júlia. Então, vamos lá à nossa aula. Agora, hoje mais cedo, quando eu estava montando a aula para vocês, né? No começo a gente sempre faz essa pequena revisãozinha do que é o nosso geral da redação, né? Do nosso texto dissertativo argumentativo e também um pouco do que a gente viu na aula anterior, né? E parando para pensar, na aula de hoje, né? A gente vai... Não é uma revisão geral, não era essa a ideia inicial, mas acaba sendo, né? Porque é uma temática, essa temática que a gente vai discutir hoje, ela acaba envolvendo praticamente todos os setores do nosso texto, né? E principalmente, né? Ela vai contra, exatamente, ela vai contra, né? Se vocês viram o anúncio da nossa aula de hoje lá, tanto no Twitter, como no Instagram, como no Facebook, né? Vocês viram que a temática, né, da aula de hoje é meio que uma rixa, né, com a temática que era da aula passada, que foi a argumentação. Né? Mas também essa temática da aula de hoje ela vai brigar com diversas outras questões relacionadas ao texto. Né? Então vamos começar. Lembrando, o nosso texto dissertativo argumentativo, guardem bem essa explicação, ele nada mais nada menos que um texto em que a gente faz a nossa defesa de um ponto de vista, né? Ih, tá tendo um probleminha na minha câmera. Eu vou mudar aqui a qualidade dela. Se não resolver, eu já abro a outra aqui. Acho que resolveu a princípio. Senão eu já tenho aqui a outra para emergência, né? Tá tudo aberto, tudo certinho aqui. Mas voltando. Bem, como a gente já entendeu isso mesmo. E agora lembrei de uma coisa, a Prof. Júlia e a Prof. Dina, né, elas estão no chat ali, então, para as eventuais dúvidas que vocês forem tendo, assim, no decorrer da nossa aula, sinta-se à vontade para colocar ali no chat e também para ligar o microfone para conversar comigo. Né? Essa coisa de vocês conversarem com a gente, não só comigo, também com as professoras que vão entrar no final, e de ligar o microfone, deixem mais para o final, tá? Que lá a gente vai ter os 15 minutos específicos para a gente conversar mais sobre dúvidas, né, e sobre todas as questões relacionadas à redação e à prova do vestibular como um todo, tá? Mas voltando aqui ao nosso texto. Como a gente já entendeu, o texto dissertativo argumentativo, que é o texto, né, o tipo de texto que a gente vai ter que escrever. Não, lembrem que é tipo, não é gênero. É o tipo de texto que a gente vai escrever na nossa redação do Enem. Ele é dividido em 3 setores, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, que é o nosso primeiro parágrafo, é onde a gente apresenta a tese e os nossos 2 argumentos, né? Os 2 argumentos que a gente vai usar para desenvolver a temática que foi proposta para a gente escrever. No desenvolvimento, que são os 2 parágrafos no meio, os 2 parágrafos centrais, que é onde em cada um, né, a gente desenvolve cada um dos argumentos que a gente escolheu ali na nossa introdução. Eu vi que eu estou tendo de novo problema com a câmera, mas eu já vou abrir outra câmera aqui, 1 segundo, e a gente já segue o baile. Só um minutinho. Agora sim. Eu estava tão feliz que tinha funcionado a câmera normal do meu computador que... agora não. Tinha que ter falado, né? Inventei de falar coisa, agora aguenta. Mas estamos aí, tô aparecendo. Vocês estão me vendo, tá tudo direitinho, né? Vamos lá. E aí, depois que a gente faz o nosso desenvolvimento, a gente conclui o nosso texto, né? Lembrando, né, que conclusão e proposta de intervenção são conceitos diferentes, mas lá na redação do Enem, na nossa conclusão, além de finalizar nossas ideias e a nossa argumentação, a gente vai elaborar uma proposta de intervenção, normalmente para o problema, né, que a gente discutiu no decorrer do nosso texto, tá? E vamos adiante, lembrando um pouco da aula passada, né, que foi sobre argumentação, uma temática que a gente vai falar praticamente sempre,
né? Ela não foi necessariamente sobre a argumentação em si, foi mais sobre desenvolver estratégias para argumentar, né? Vocês lembrem que a gente fez o texto de causa e consequência, a gente buscou também a argumentação a partir de uma citação ou de uma referência histórica, entre outras estratégias que a gente estudou na aula passada, tá? E sempre fazendo esse link. Mas, para a aula de hoje, no começo, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre essa temática escolhida, que quem viu aquela imagem lá na página do Facebook e das outras redes sociais do desafio já sabe mais ou menos qual é a temática da aula de hoje. A gente vai começar fazendo uma reflexão sobre isso, né? E depois a gente vai conhecer em quais setores, né? Que no fim vão acabar sendo todos, né? Quais setores do texto dissertativo argumentativo que a gente pode acabar cometendo, né? Essa questão, essa atitude, né? Esse é um tipo de argumentação, não dá para dizer que não é, né? Mas é uma argumentação muito rasa, né? Então aí agora vamos conversar um pouquinho. Vocês lembram, né, de tudo aquelas coisas, né, sobre a vida? É essa expressão ideal, coisas sobre a vida, que os nossos pais, os nossos avós, nossos vizinhos, conhecidos, amigos sempre dizem, né? Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos, que a gente não pode dormir com planta no quarto, né, porque a planta vai respirar o nosso ar, e a gente sempre tem uma história assim, né, que a gente não pode dormir com planta no quarto. Que o espelho quebrado dá de 7 anos de azar, que quando uma orelha aquece é porque estão falando mal da gente, né? Não me lembro se é a orelha direita, se é a orelha esquerda. Normalmente aquece por causa do frio, né? Mas aí o pessoal fala, tem que aquecer a orelha porque tem alguém falando mal de ti, né? E aqui eu não botei, né? Mas muitas expressões preconceituosas, né? Que são bem corriqueiras, né? Sejam sobre mulheres, tem aquela famosa dos funcionários públicos, diversas citações que as pessoas costumam ter, concepções que as pessoas costumam ter sobre certos grupos de pessoas e que são espalhadas por aí, de boca em boca, as pessoas, todo mundo falam, né? Sem nenhuma comprovação de que isso é verídico, mas se espalha e segue se reproduzindo esse tipo de comportamento, né? Vocês lembram de alguma outra aqui que eu não tenha botado? Deixa eu ver se eu lembro agora também, que tem várias, né? Podem ir botando aí no chat as que vocês forem lembrando. Eu também. Na verdade, assim, agora que bate branco, né? Porque a gente faz isso aqui e lembra, mas agora... Né? E agora eu me lembrei de uma coisa, né? Muitas... Isso! Ah, e o chinelo virado. O chinelo virado não pode de jeito nenhum. Eu tenho trauma com isso. Tem também aquela toalha em cima da cama, toalha molhada em cima da cama, que dá azar. É a coisa mais horrível. Eu também não posso ver o chinelo virado, né? Um monte de coisa. Tem uma também que uma vez eu vi, essa é bem já contemporânea, assim, né? Do Facebook, de que tu não pode dormir com o celular do lado da tua cabeça, porque ele vai passar energias, né, de sinais de satélite para dentro da tua cabeça e vai dar um problema no teu cérebro. Eu já tive muito medo disso numa época. E isso é uma mentira, isso é absurdo, isso é absurdo. Isso, né, vocês já vão saber o que, que é. Se vocês já não sabem, né? Que horror. Mulher não pode comer direto na panela, porque senão sofre. Ai, que horror, meu Deus. É uma façanha, né, gente? Que pecado. Mas vamos lá, gente. Bem, essas expressões, né, todas essas conclusões que a gente tem sobre a vida, como eu tinha dito antes, né, e que passam de boca em boca, de geração para geração, né, o que os avós contam, mas a gente sabe que isso, aliás, nem sempre a gente sabe, porque a gente acredita muitas vezes, né, são expressões de senso comum, né, isso são expressões que estão dentro daquilo que a gente chama de senso comum, né? Porque não existe nenhuma comprovação científica, teórica, sobre que essas afirmações que a gente tem, né, enquanto pessoas, enquanto sociedade, comunidade, não tem nenhuma comprovação, né? Não se tem, não se sabe se isso é verdade, né? Isso é mais ditado,
né? É diferente de ditado popular. Ditado popular é outra coisa que vocês vão estudar tanto com o Pedro, com o prof. Pedro, como com a prof. Gabi, né? Nas aulas de literatura e português. Mas muitos ditados populares também entram nessa questão, né? Como a gente já lembrou, mas isso é diferente. Né? E senso comum é justamente esses argumentos, essas ideias que a gente tem sobre determinadas questões que são muitas vezes não tem lógica, não tem comprovação, mas a gente segue reproduzindo e tá tudo certo, né? E isso, como eu falei antes, né? Muitas expressões que podem ser preconceituosas, né? Como a gente já discutiu, normalmente elas acabam discutindo, falando sobre determinadas questões sociais. E aí que é preocupante. Porque quando a gente vai escrever a nossa redação, principalmente do Enem e do PAV, que agora também entrou nessa tendência, a gente vai tratar de questões sociais. E aí, gente, fica essa reflexão para vocês. A gente pode falar sobre questões sociais, questões que envolvem todo um coletivo, usando ideias nessas conclusões que a gente tem. Vou usar essa expressão porque eu adoro ela. Que a fonte disso são as vozes da nossa própria cabeça, ou as vozes da cabeça daquele nosso tio que faz a piada do pavê no Natal? Não, gente, é óbvio que não. É óbvio que não. A gente não pode usar o senso comum para desenvolver o nosso texto. Isso é ridículo, gente. Isso é a coisa mais horrível. Mas... que pecado. Hoje eu vim no pique. Né? Eu inventei de elogiar minha câmera, mas aí ela me abandonou. Agora eu tô com o celular que é melhor. Sim. Bem, aqui eu botei uma definição um pouco mais formal de que é o senso comum, né? Vocês podem conferir depois, mas é justamente um conjunto de ideias e concepções que conhecemos em nosso cotidiano, através das nossas experiências de vida e tomamos como nosso ponto de vista sobre as coisas. Porém, não temos nenhuma comprovação, seja ela científica, pública ou social. Essas afirmações simplesmente andam por aí, de boca em boca entre o povo. E é mais ou menos isso, né? O senso comum, aí a gente entra numa questão que vocês podem ver lá nas aulas de filosofia também, uma definição mais formal, né, normalmente ele vem de uma construção empírica de conhecimento, tá? É aquelas ideias, aquelas coisas que a gente foi construindo sobre o mundo, sobre determinadas questões, sobre a vida, né, de acordo com a nossa vida, de acordo com como nós vivemos, né, de todas as experiências que a gente teve. Né, as experiências que a gente viveu desde a infância até a nossa adolescência, a nossa vida adulta, seja a fase que a gente passar, elas vão fazer com que a gente tenha um ponto de vista sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre tudo. Né? E muitas vezes, se a gente não sai dessa bolinha, né, das vozes da nossa própria cabeça, a gente tem a tendência a sair falando coisas com esse senso comum, sabe? E aí, a função da nossa aula de hoje é analisar onde, né, e como o senso comum cai nas redações do Enem, né, como é preocupante, muita gente acaba escrevendo coisas no senso comum nas redações do Enem, e buscar entender como que a gente faz para não, né, acabar argumentando dessa maneira, tá? E, gente, é muito fácil a gente cair no senso comum. É muito fácil. E principalmente em alguns setores do texto que a gente vai mostrar aqui para vocês agora. Tá? Aqui para começar, eu trouxe uma música, um trecho de uma música, que é a Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. É uma música extremamente conhecida, né? Daquelas músicas tipo Evidências, tipo Anunciação. São aquelas músicas que a gente está cansadíssimo de ouvir, que são músicas antigas, mas todo mundo conhece, todo mundo já ouviu alguma vez. Né? E, não canso de dizer, lembrando um pouquinho de uma aula que foi umas 2 ou 3 semanas atrás da professora Júlia, que foi há 3 semanas, que foi sobre os intertextos, a música Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, não deixa de ser um ótimo intertexto. Né? Um intertexto que pode ser vem da arte, da música, mas também pode relacionar com a história e com diversas temáticas, né? E justamente o senso comum. Né? E o que essa música fala? Ela, né, como ele diz ali, eu não vou cantar, eu só vou ler, tá? Porque eu não sou um bom cantor. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É justamente disso que nós estamos falando. O senso comum é aquela velha opinião formada sobre tudo que a gente tem. Né? É aquela coisa, é aquele tio na mesa de Natal que vai simplesmente falar sobre determinadas questões sociais sem nunca ter estudado, ter lido sequer um texto sobre determinado assunto.
né? Isso é um perigo. E isso é um perigo que a gente acaba, né, correndo o risco de cair nele na nossa redação do Enem, né? Então, por isso que é importante a gente buscar os intertextos, né? Ler bastante durante o ano que a gente for prestar o vestibular, né? E tá a importância da leitura, né? Assistir filmes e tudo mais, né? Vai muito além de simplesmente se fechar e estudar cálculos e treinar o texto de redação. Simplesmente não é isso, né? A gente tem um dever como cidadão a cumprir, e então, né, não dá para a gente chegar simplesmente com aquela velha opinião formada sobre tudo e achar que vai arrasar no Enem, tá? Não é bem assim, gente. Lembrem da aula da professora Júlia, lá que ficou mais clara essa questão dos intertextos. Aqui a gente vai discutir justamente esse problema que a gente acaba caindo, né? Principalmente, ou em muitos casos, quando a gente não usa esses intertextos, né? Mas é uma questão relacionada a mais argumentação do que intertexto. Né? Aqui eu acho que a maioria das coisas aqui eu já falei, né? Mas, sinceramente, a gente, quando vai escrever a nossa redação, nós temos que ter um ponto crítico, né? Um senso crítico né? Em relação àquela temática que a gente tem que dissertar no nosso texto. Né? A gente tem que ter um olhar crítico, um olhar questionador, né? Sobre aquilo ali que a gente está discutindo. Né? A gente sempre fala, quando a gente lê a nossa proposta de redação do Enem, sempre vai ter lá, elabore um texto assertivo argumentativo, elaborando proposta de intervenção que respeite direitos humanos sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu e a professora Júlia, a gente sempre diz isso, já desde o ano passado. A gente faz um círculo assim na volta do tema e puxa umas setinhas. O que eu posso escrever sobre esse tema? Né? E a gente vai anotando o que eu posso escrever. Né? E esses são os nossos argumentos, né? As temáticas, né? Os tópicos que a gente pode tirar a partir daquele tema principal, daquele título da proposta. Tá? E a partir daquilo ali, a gente tem que ter o nosso senso crítico, a gente tem que ter esse olhar questionador, né? Perguntar por que tal questão acontece, o que motiva, né, essa questão acontecer. A gente vai se perguntando, né? A gente vai refletindo, a gente vai pensando, a gente vai filosofando sobre essa temática social, tá? Se eu estiver muito rápido, me avisem, tá? E a partir disso, a gente vai defender o nosso ponto de vista, tá? E, como eu já disse antes, a gente não pode simplesmente escrever isso de acordo com as fontes das vozes da nossa cabeça. É óbvio que não. Né? A gente não pode escrever, por exemplo, vai escrever uma redação lá. Ai, eu acho que as mulheres falam demais. Por exemplo, uma expressão super preconceituosa, né? E que muita gente fala. Já vi pessoas falarem isso, né? É um achismo, né? E a gente não sabe se isso é verdade, a gente não tem nenhuma comprovação sobre isso. Aliás, a gente pode até trazer questões de senso comum, mas a gente vai ter que justificar por que aquilo ali funciona, porque aquilo ali faz sentido, né? Com referências, com um monte de coisa. E aí fica mais difícil, né? Porque tu vai transformar uma coisa de senso comum em não senso comum, acho que é impossível, né? Mas tem quem consiga. Ou tem quem acha que consiga. Né? Que horror. Mas vamos lá. Bem, e quando a gente... Deixa eu ver. Rodrigo, o senso comum pode ser usado como repertório. Vamos ver se eu entendi bem o que tu quer dizer. Por exemplo, se tu queres usar uma expressão de senso comum para justificar, né, ou para falar sobre determinada temática, né, e acho que faz sentido. Porque, tipo, às vezes a gente pode relacionar, né, uma temática séria, uma temática consistente, com algum dito popular, uma expressão assim que seja comum. Eu acho que se for nesse sentido, tu pode usar assim como repertório. Eu acho até muito legal, inclusive, fazer dessa maneira, porque é diferente, né? Por exemplo, tu pode apresentar um senso comum, se for uma redação que for uma temática assim relacionada a comportamento, né, racismo, né, machismo, preconceitos em geral, por exemplo, tu pode trazer uma ideia de senso comum ali como intertexto, né, e refutar ela a partir de argumentos consistentes. Acho que isso fica muito legal de tu fazer em determinados temas. É uma boa, assim, usar como senso comum. Até porque o senso comum, na maioria das vezes, ele vem em expressões, né, em ditos populares. Mas voltando ali, onde que se a gente escrever uma redação,
né, com os nossos argumentos em senso comum, isso vai pesar nas competências 2 e 3. Porque são as competências que vêm onde a gente organizou as nossas ideias, né? E o corretor ele vai analisar se a gente compreendeu o tema e se a gente entende bem daquilo que a gente está conversando, a gente está discutindo ali no nosso texto. Na competência 2, né, que avalia a compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Por exemplo, ali, né, o senso comum cai principalmente ali porque a gente escreve sobre determinado assunto e a gente não comprova ele com os nossos intertextos, a gente não argumenta ele direito, tá? Então, é terrível, né? E na competência 3, que é a seleção, organização e interpretação de informações, fatos, argumentos e opiniões em defesa de ponto de vista. Deve constar a configuração de uma autoria acerca de uma argumentação consistente. Anotem essa palavra. Eu deveria ter sublinhado. Argumentação consistente ao tema proposto. Tema proposto. Lembrem da prof. Júlia. Tema proposto. Ela sempre fala da fuga do tema. Tá, gente? Tomem muito cuidado para não fugir do tema, né? E isso é perigosíssimo, né? Então, é uma maneira de senso comum também, né? E ali, né, a apresentação de argumentos previsíveis pode cair também nessa questão de achismo, né? Apresentar questões que... Acho que argumentos previsíveis é uma maneira também de descrever o senso comum, né? Porque são questões que todo mundo sabe, todo mundo diz, né, que são batidas, mas que muitas vezes não vão fazer sentido, né? Agora vamos ver um pouquinho o nosso texto em alguns setores da redação. Aqui alguns exemplos tirados de várias redações, tá? Algumas até nota 1000, tá? Porque às vezes é uma coisa que passa batido. Por exemplo, se vocês colocarem uma frase, assim, em senso comum, né, e o resto do texto tiver todo em embasamento, uma argumentação bem consistente, não vai ter problema. Até porque aqui a gente, até eu estou rechaçando esse senso comum, mas a gente não pode negar que o senso comum ele faz parte da nossa vida, né? Se ele não fizesse parte, a gente não conhecia, né? Então, é super normal, né? A gente, uma vez ou outra, falar alguma coisa que seja bem popular, bem comum, né? Por exemplo, e para vocês verem como é fácil a gente acabar caindo nesses argumentos, né? Por exemplo, no primeiro exemplo ali, ó. Atualmente, o povo brasileiro sofre com a baixa qualidade da saúde. E o governo apenas ignora e não faz nada para melhorar. Quem é que nunca disse isso, né, gente? Quem é que nunca disse que o governo não faz nada, que o governo só quer dormir e fazer mil outras coisas que não são ajudar, né, os serviços básicos da população? Quem nunca disse isso? Né? Até a palavra atualmente já soa uma coisa meio senso comum, né? Mas assim, gente, que comprovação que a gente tem? Né? Tem dados que atestam isso, de que o governo não faz nada? De onde é que a gente tirou essa ideia? Das vozes da nossa cabeça não pode, tá? Ali, as pessoas são muito ignorantes, não gostam de ler e estudar, e por isso ficam passivas a tudo que o governo deseja impor. O governo não faz nada, mas aqui ele quer impor tais coisas. O que o governo impõe? O que o governo quer impor? E por que as pessoas são muito ignorantes? Gente, quem é que nunca disse isso, né? Quem é que nunca disse isso? Ah, as pessoas não gostam de ler, não gostam de fazer nada, as pessoas são todas, né, umas desocupadas. Ninguém, a fila de emprego, a fila de desemprego não tem ninguém lá, né? É simplesmente uma coisa bem complicada, né? E não falta quem possa colocar isso na redação, né? Além de ser uma expressão super preconceituosa. As cidades brasileiras estão muito violentas, porque a polícia não consegue dar conta da demanda e as leis protegem os criminosos e os não... e as leis protegem os criminosos e não os cidadãos. Bem, essa última, pesada, e a gente já viu muita gente falar isso e é bem complicado, né? E a gente sabe que não funciona bem assim, né? Basta ler, basta entender um pouco melhor as questões, né? Lembra das aulas de sociologia, de filosofia, que não, principalmente dos papos cabeças que vocês estão tendo, a gente entende que a sociedade não funciona mais ou menos dessa maneira, tá? Então é bem complicado se a gente chega e fala uma coisa como essa, né? Vamos adiante.
problemas da educação brasileira ainda são muito poucos discutidos pela sociedade em geral. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E assim, e não atentem apenas nesses exemplos ao tema das frases que eu estou trazendo, dos tópicos. Olhem para as palavras que eles escolhem. Né? Aqui eu já tinha falado do atualmente, olhem o atualmente aqui, tá? Aqui, ó, os problemas são muito pouco discutidos. Muita gente gosta de botar discutir simplesmente por botar. Discutir pode ser muita coisa no texto dessa pessoa. Né? Não sabe que palavra usar, vou lá escolher discutir. Né? Então, a gente vai acabar caindo nessas palavras. Né? Vocês não fiquem tranquilos, né? Que eu estou assustando um pouco vocês com essas coisas, mas no final é tranquilizo. Vocês vão ver que vai ter um caminho ótimo e muito fácil da gente seguir para não cair nesses erros aqui. Tá? O povo não é conscientizado da importância de se economizar a água e preservar o meio ambiente. Poxa, eu não vou mentir que isso até eu digo, e acho que hoje, mais cedo, eu disse essa expressão, né? Claro, a gente está generalizando, né? Isso aqui é interessante a gente colocar uma frase como essa, se for uma redação, né, um tema que seja sobre questões de meio ambiente, mas depois, se a gente for sustentar isso com argumentos, né, com questões mais complexas, pode fazer sentido, né? Mas de onde é que a gente tirou essa ideia de que todo mundo não tem consciência e de que ninguém gosta de economizar água, essas coisas assim? De onde é que saiu isso? Os motoristas são imprudentes e não respeitam as regras de trânsito e acham que as multas são roubo. Barbaridade. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Aquelas pessoas que não gostam de tomar multa, né? Não gostam de tomar multa e quando tomam multa não é porque eles cometeram um erro no trânsito, é porque a lei está contra eles, né? Que horror, né? As leis são monstruosas, né? Estão sempre contra as pessoas. Que pecado. Mas vamos adiante. As pessoas só votam em políticos corruptos que só se preocupam com o próprio bolso e não tomam medidas para melhorar o país. Mais uma expressão polêmica, mais uma expressão polêmica. Quem nunca ouviu ou disse uma coisa como essa? Né? Isso também é senso comum. Né? Qual é a comprovação? O que atesta que isso funciona? O que atesta que são todos os políticos, né? Então, são justamente essas concepções, né? Quem nunca... Justamente, eu tô fazendo essas perguntas para vocês. Quem é que nunca ouviu isso? Quem é que nunca disse isso? Só o fato de eu estar perguntando isso para vocês já veem que isso é uma coisa super comum. Nem portanto senso comum. É uma ideia que as pessoas têm em geral, mas que não existe necessariamente um sustento para isso. Né? Então, isso que é complicado. Mas vamos adiante. Aqui, a gente já viu ali nos slides anteriores uns trechos de redação, né? Eu peguei dos três principais, todos são principais, dos três primeiros parágrafos, né, de vários textos e que continham o senso comum. Agora a gente vai discutir um pouco daquele trecho, né, que eu gosto muito de falar desse trecho do texto, né, que é justamente a conclusão, né, e a elaboração da proposta de intervenção, e ali normalmente, tá? Normalmente, assim, quem acaba caindo no senso comum é muito fácil de cair na proposta de intervenção, tá? Principalmente na elaboração da proposta de intervenção. Né? Às vezes, assim, o aluno ele faz um texto lindo, desenvolveu muito bem todas as suas ideias, né, bem detalhadinha, com citações, né, tudo ok. Aí chega lá na proposta de intervenção e simplesmente fala que o povo tem que se unir e batalhar pelos seus direitos. Ótimo, ótimo, acho excelente que o povo tenha que se unir e batalhar pelos seus direitos. Mas como que o povo vai se unir? Quais direitos que o povo vai batalhar por, né? Como, com que condições que as pessoas vão, né? Que liderança, que ponto de vista que as pessoas vão ter para fazer isso? Fica uma coisa super ampla, né? Então, por isso que a gente sempre diz, na nossa proposta de intervenção, né, na nossa conclusão, a gente tem que elaborar, né, as duas, normalmente duas, né? A primeira, para o primeiro argumento, lembra daqueles argumentos que a gente escolheu na introdução e desenvolveu nos parágrafos centrais, a gente tem que elaborar a primeira proposta
bem de acordo com aquilo que a gente discutiu lá no começo, no primeiro argumento. E a segunda, a mesma coisa, só que para o segundo argumento que a gente escolheu. Não tem segredo, tá? E já começa por aí, né? E na hora de elaborar a nossa proposta de intervenção, a gente tem que lembrar daquelas perguntinhas básicas. O que fazer? Quem fará? Como fará? E para quem seja feito, tá? E assim a gente vai detalhar muito bem, né, o que a gente está propondo como intervenção social de modo a solucionar aquele problema que a gente estava discutindo no decorrer do nosso texto. Tá? Então a gente tem que ser bem específico, detalhar, né? A gente não pode deixar coisas pontas para fora, como a gente gosta de dizer, assim, coisas que ficaram subentendidas, não ficaram bem claras. É por isso a importância da revisão, né? De ler o texto depois que a gente escrever, para ver se a gente entendeu, para ver se aquilo faz sentido, não só para nós, mas para quem estiver lendo, né? Porque lembre que é um texto formal, um texto. Imaginem como se vocês estivessem escrevendo um texto, sei lá, vai ser publicado num jornal, num site, e muita gente vai ler e precisa conhecer aquela temática, né, que vocês estão... Não necessariamente conhecer, mas precisa entender qual o ponto de vista que vocês estão tendo sobre aquela determinada temática, tá? Então, vai por isso aí. Agora, a gente vai conhecer, em relação a... dentro dessa coisa da proposta de intervenção, os tipos de proposta de intervenção, de proposta que se faz e que acaba caindo no senso comum, de acordo com os determinados agentes que a gente escolhe para fazer a nossa intervenção, né? Lembre do macete, vou até botar no chat aqui. O Gonites. Botem aí no chat, vão botando, né? Aqueles que vão lembrando de que quer dizer cada uma daquelas letrinhas. A primeira é governo, né? Vocês lembram quais são as outras? Cri, 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 cri. Tá digitando, pessoal. Para ver se vocês estão bem afiados nas nossas aulas, lembrando bem, né, da proposta de intervenção, de todos esses conceitos bem importantes. Tomar minha aguinha. Ué? Tem um monte de gente falando digitando. OMS, a OMS, né, ela entra como uma organização, né, então é importante, é um bom tipo de agente, né, o que a OMS pode fazer se for uma redação, né, relacionada a algum tema de saúde. Mas como o pessoal parou de escrever, eu vi que tinha um monte de gente escrevendo. Mas agora não escreveram. A escola, Rodrigo, exatamente, que é o nosso E. Né? Eu vou lembrar com vocês aqui, né? A gente vai revisar alguns desses agentes. Né? A gente vai revisar 4, se não me engano. Né? Que é o G, é o governo. O O, que é as ONGs, mas a gente pode colocar o MS, né? Se for uma redação relacionada à saúde. Ou até outras questões que podem ser resolvidas pela OMS. O E pode ser Estado também, Giovana. E aí, né, o Estado e governo não são a mesma coisa, né? Mas a gente sabe que caminham mais ou menos no mesmo andarzinho ali, né? O M de mídia, meios de comunicação. O E de indivíduo ou igreja. O F de família. O E de educação, de escola, né? Ensino como um todo. E o S da sociedade como um todo. Mas vamos adiante que aqui a gente tem coisa mais importante. Mas tenham em mente, né, que os GOMIFs são os agentes que a gente pode escolher para realizar a nossa proposta de intervenção, lá na nossa conclusão. Aí acho que eu tenho que comprar aquelas... Como é que é o nome daquilo? Aqueles anéis de luz para ficar com a cara mais iluminada. Aí parece que tá escuro. Acho até que tem aqui, nem sei. Vamos lá, aqui. O senso comum que a gente acaba dando para o governo propor, nosso primeiro agente. Normalmente o nosso primeiro agente. O governo milagreiro, que deve solucionar todos os problemas do Brasil. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem uma ideia que é um senso comum de que todos os nossos problemas são culpa do governo, o governo que não sabe governar esse país, e que, ao mesmo tempo que ele não sabe governar o nosso país, é ele quem vai ter que resolver tudo. Ele quem tem que resolver tudo, a gente joga na conta do governo, e né, o governo que lute e nós seguimos a nossa vida. Né, o governo é milagreiro, o governo faz... Já chego dizendo para vocês, o governo não faz milagre. O governo não faz milagre. E o governo, querendo ou não, ele é um espelho
da sociedade, porque a cada 4 anos, ou 2, né, porque tem eleições a cada 2 anos, a gente escolhe as pessoas que vão assumir, né, o governo. Mas aqui a gente vai ver algumas expressões, né, que as pessoas acabam falando sobre o governo na hora de elaborar a proposta de intervenção. É preciso que o governo destine mais verbas para educação e saúde. Ótimo, ótimo, excelente. É ótimo até botar uma expressão como essa. Mas quais verbas? Né? Educação e saúde são muito amplas, né? Quais setores da educação, quais setores da saúde, né? Isso é muito difícil, né? E às vezes até o governo fica uma coisa meio ampla demais, né? Porque qual governo? Pode ser federal, pode ser municipal, pode ser estadual, né? Não tem veracidade nenhuma, né? Se o aluno desse segundo tópico ali que eu passei, que escreveu aquela frase, não tiver escrito mais algo a mais assim para testar bem aquilo ali que ele disse, vai estar caído no senso comum, não tem o que fazer, né? Vai pesar nas competências 2 e 3. Os políticos precisam se conscientizar que eles têm o papel de mudar a realidade da população e assim deixarem de apenas roubar o país. Bem, já conversamos sobre isso, né? E aí vem outra palavra importante, lembrem da conscientização, né? Essa palavra normalmente acaba caindo ali na proposta de intervenção. A gente fala que tem que se discutir mais tais coisas, a gente tem que se conscientizar sobre tal coisa, mas nunca é bem, né, bem específico. Né? Os políticos precisam se conscientizar exatamente de que maneira. Né? De que maneira que eles vão se conscientizar? Vai ter cursos oferecidos para políticos? Quem que vai oferecer né, quem é que vai ministrar esses cursos para os políticos entenderem que eles têm o papel de mudar a realidade da população brasileira? Que realidade é essa que tem que ser mudada? Né? E deixarem de apenas roubar o país. Os políticos eles estão só lá, sentados com a barriga para cima e roubando o nosso país. Senso comum, né, gente? O Estado precisa criar mais leis e intensificar as já existentes para baixar os índices de violência nas cidades. Ótima expressão. Inclusive, ele colocou ali uma coisa que eu gosto, né? Que quando o pessoal vai falar de lei, muita gente gosta de chegar na introdução, na conclusão e pedir para propor uma lei. E às vezes essa lei já existe, né? É falta de informação. Mas é interessante quando se coloca isso para intensificar as leis que já estão existentes. Né? Isso é interessante, porque aí a gente não fica naquela coisa, vamos propor mais uma lei. Né? Vale lembrar que o Brasil é um dos países que mais tem lei no mundo. Vocês já viram o livro da Constituição do Brasil, nas aulas de Sociologia, de História? É grossíssimo. Tem muitas leis para tudo. Para tudo, tudo, tudo mesmo. E a gente tem que criar mais uma. A gente tem que criar mais uma lei para determinada questão? Ou a gente tem que respeitar as que já existem? Eu acho que é mais fácil a gente respeitar as que já existem. Então, tomem cuidado com isso na hora de falar que vamos criar uma lei. Né? Lei do que também? Muitas vezes os alunos simplesmente falam que tem que criar uma lei. Isso não faz muito sentido. É preciso criar um ministério para tratar desta causa. Nossa, é muito fácil criar um ministério, né? Vai ter um ministério para todos os temas de Enem agora. Não que isso seja ruim, na verdade é ótimo, né? Importantíssimo para a democracia que a gente tenha ministérios para todas as causas, né? Tem quem defenda fechamento de ministérios, né? Aí é outra discussão. Mas ministério do quê? Né? Quem vai ficar responsável por esse ministério? Detalhar bem. Aí a importância de detalhar. Né? Um dos caminhos para não cair em senso comum é detalhar a argumentação de vocês, é sustentar a argumentação de vocês, usar os intertextos, desenvolver a discussão, não deixar, né, a coisa muito ampla. Vamos lá, que a gente ainda tem 20 minutos. Outro agente que acaba sofrendo com senso comum, a mídia. A mídia precisa promover campanhas de conscientização da sociedade acerca da preservação do meio ambiente. Ótimo, ótimo. Mas quem vai ficar responsável por essas campanhas? Né? Como que vai se dar essa conscientização? Né? Como vocês estão vendo, todas essas expressões que eu estou trazendo aqui, elas podem ser usadas. Mas elas precisam ser justificadas. Algumas, né? Tem umas ali que são problemáticas. Mas algumas aqui, como essa primeira aqui, elas podem ser usadas. Mas elas precisam ser justificadas, precisam ser explicadas. Por que aquilo funciona? Senão a gente cai justamente nos seus comuns, sabe? É simplesmente largar uma solução assim e eles que lutem, eles que resolvam esse problema. Tá?
Então, justamente, a gente tem que detalhar muito bem, né? E campanhas de conscientização da sociedade, quais setores da sociedade? Lembra das palavrinhas típicas de senso comum atualmente? Conscientização, discussão, né? Os canais de televisão deverão incluir em sua programação diária um programa para discutir questões de inclusão. Ótimo, acho até que se a gente juntar essa segunda frase com a primeira, possa até dar uma melhoradinha nisso, né? Mas de que maneira os canais de televisão vão ter que incluir isso na sua programação? Né? Quem vai ficar responsável por isso? Né? Quais questões serão debatidas? Né? Porque, querendo ou não, os canais de televisão eles acabam discutindo muita coisa, né? E abrir um espaço na sua programação não é qualquer coisa, não é uma coisa muito fácil, né? Aí entra em outra questão. Os jornalistas devem ser mais críticos ao governo. Ai, botei uma vírgula. Ai, que horror, gente. Odeio quando eu vejo erros. Não façam isso, gente. Não botem uma vírgula ali depois de governo. Tirem aquela vírgula. Os jornalistas devem ser mais críticos ao governo e promover conversas com a população sobre suas demandas. E, assim, pressionar os políticos. Aí entra um pouquinho naquela questão da desinformação, né? Que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque não existem jornalistas críticos ao governo? Todos defendem o governo? Né? Complicado isso. E eles não promovem conversas, diálogos com a população? Complicado isso aí, né? E não pressionam, de certa forma, os políticos? Né? A gente tem jornalistas com todos os pontos de vista possíveis, né? Assim como, né? Como qualquer pessoa. Assim como políticos, né? Então, não tá legal isso. E ali, a mais polêmica e a pior de todas, a mídia não pode ser ideológica, deve apresentar as informações que a sociedade precisa, não as que defendam seus próprios interesses. Para solucionar esse problema, deve ser criado um departamento de fiscalização. Meu Deus. Lembrem das aulas de história, o Brasil já teve problemas com esse tipo de coisa, né? E ainda tem, talvez, né? Mas assim, quem nunca ouviu isso, né? De dizerem que a mídia não pode ser ideológica, não pode ter ponto de vista, né? Isso eu me lembro da professora Mirella, que não está mais com a gente aqui no desafio, né? E ela sempre falava: não existe neutralidade, não existe essa história de não ter ideologia. A gente está exigindo que vocês tenham um ponto de vista, inclusive, tudo vocês vão ter, né? Não existe essa coisa de não ter uma ideologia. Né? A gente tem que respeitar as ideologias diferentes, obviamente a gente tem que ter, mas não faz sentido isso, tá? De simplesmente dizer que a mídia não pode ser ideológica. Não tem como não ser ideológica. É óbvio que vai ter um ponto de vista. Né? O que a gente tem que analisar é se ela vai estar sendo desrespeitosa, alguma coisa assim. Mas aí outra discussão. Vamos para outra. Essa aqui... aí os professores, eles são simplesmente, né, os culpados de tudo, e são eles também que têm que resolver tudo, né, gente? As escolas devem promover palestras para conscientizar os alunos sobre a importância da leitura. Essa aqui tá legal, acho que é importante a gente promover palestras para conscientizar sobre a importância da leitura, mas quem vai ministrar essas palestras? Né? Os professores? Quais professores? Os professores da área de letras, suponho? Né? Eu não sei, né? Talvez de outra área. Né? Não se sabe. Que palestras? Onde que vão acontecer essas palestras? Todas as escolas brasileiras têm condições de receber palestras assim? Como vai se dar essa conscientização? Quem garante que ela vai acontecer? Né? As universidades precisam oferecer mais vagas para pessoas em situação vulnerável. Excelente, excelente. Essa aqui é excelente. Né? Mas já não oferecem? De que maneira que elas vão oferecer mais? Tenham esse olhar crítico, tá? Por exemplo, essa segunda expressão aqui, ela não está errada, como eu já disse. Vocês têm que buscar de uma maneira para que ela esteja contextualizada, fazendo sentido com aquilo ali que vocês estão discutindo. Porque senão vai ficar uma coisa muito ampla. A gente sempre usa essa expressão muito ampla quando vocês escrevem os textos de vocês. Precisamos capacitar professores para que promovam debate sobre saúde mental em sala de aula. Mais um pouquinho nas costas dos professores. Os professores precisam resolver tudo, né, gente? Agora, até psicólogos, psiquiatras, eles têm que estudar para isso. É complicado isso, né?
Devem ser organizadas campanhas nas escolas, com palestras, mais uma vez, palestras de conscientização, com palestras de conscientização dos pais de alunos sobre os perigos que o uso inadequado do celular pode trazer para os estudos. Ótimo, ótimo. Né? Mas quem vai fazer essas palestras? Né? Lembrem dos agentes, né? Deixar bem específico como que elas vão acontecer, as mesmas perguntas. Né? Na hora de montar a proposta de intervenção de vocês, lembrem daquelas 4 perguntas. Respondidas as 4 perguntas, vocês provavelmente vão estar tranquilos, tá? E o último, o que é a sociedade, né? Porque a gente, depois de falar de governo, de mídia e de educação, a gente também acaba jogando tudo nos outros, né? Nos outros, como a gente diz. Ai, nunca é nós, é nos outros, né? Eu sou a melhor pessoa do mundo. Os outros é que são horríveis, né? Mais ou menos esse sentido. A classe trabalhadora precisa se unir e fazer pressão nas autoridades para defender os seus direitos. Tá, mas de que maneira ela vai se unir? Né? Que pressão nas autoridades? Quais autoridades? O povo brasileiro deve se enxergar como um só, sem desavenças, e passar a respeitar o próximo no seu dia a dia. Ai, que lindo, ai, que lindo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Isso, ai, coisa linda. As pessoas não devem ser mais passivas. Precisam se manifestar mais contra o governo, que não olha para aqueles que realmente precisam. Quem nunca ouviu isso, né, gente? É necessária uma conscientização popular da importância do respeito ao meio ambiente. A mesma coisa, conscientização, discussão, campanhas, palestras, as mesmas palestras. Rodrigo, a gente cria 2 propostas, né? Aí em cada uma temos que responder as 4 perguntas. Exatamente, Rodrigo, exatamente. Tá? A gente fala essa questão das perguntas, das 4 perguntas, é mais para guiar a discussão de vocês ali, né? Mas gira mais ou menos nisso, tá? Responder, tenham em mente, né, que o que eu preciso fazer e respondam, escrevam, né? Claro, escrevam de acordo com o desenvolvimento do texto de vocês, né? Não fiquem respondendo as perguntas, né, literalmente como se fosse um diálogo ali na proposta de intervenção de vocês. Vocês entenderem, né? Mas é isso. Ah, e aqui, colocar frases de efeito. Isso aqui pode ser colocado até como intertexto, né? Acho que tem uma relação que eu coloquei uma frase dessas assim, ó. Ai, não me lembro agora qual era a frase. Eu não botei aqui. Mas a esperança... Ai, como é que era? Ai, me lembro que era aquela redação da intolerância religiosa, que era, ai, a fé é um território sagrado e deve ser respeitado por todos. Era uma coisa bem assim, bem, que bota no final do texto e chama super atenção. Né? E essas frases aqui, por exemplo, a esperança é a última que morre, precisamos pensar positivo, acreditar que as coisas vão melhorar, a União Popular fará com que o Brasil se torne um país melhor, sem desavenças políticas, em que os políticos irão pensar mais no povo, precisamos trabalhar visando um futuro melhor para as próximas gerações. E no final, o que vence é o amor vence no final. Gente, né? Tá, se vocês conseguirem relacionar isso bem com a discussão, tá, né? Mas lembre que que o texto dissertativo argumentativo, a redação, é um texto super formal, tá, gente? Não simplesmente falar coisas assim, no final que vem, seu amor, como se estivessem conversando, né, com, sei lá, com as criancinhas do jardim da infância, não funciona, né, gente? Complicado, né? E principalmente se isso não fizer muito sentido, né, com a discussão. Simplesmente termina o texto e aí lança uma frase de efeito dessa só para agradar a banca e quebrar, como a Júlia está dizendo, a banca não gosta desse tipo de frase. É cafonérrimo, gente, é muito cafona. É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso, botar no final do texto, é sobre isso. Bem, a gente fez uma super lavação de roupa suja, não sei se vocês se assustaram um pouco, né? Ai, com o perigo de cair no senso comum. Mas eu digo para vocês que não precisem se assustar, tá? Se vocês fizerem tudo que a gente ensinou bastante para vocês desde as primeiras aulas, né, tiverem esse cuidado com o texto, revisarem o texto, praticarem bastante, né? O Enem falta alguns meses para o Enem, ainda dá tempo de praticar bastante, né? Lerem, vocês não vão cair nesses erros. Esse é o princípio básico, né? E como eu estava dizendo naquele primeiro tópico, vocês não precisam ter ideias muito complexas sobre determinada temática, né, com medo de não cair no senso comum. Vocês podem, sim, usar argumentos simples. Vocês só precisam justificar.
Vocês só precisam, né, usar aquelas estratégias de argumentação que a gente desenvolveu, que a gente, né, estudou na aula passada. Vocês precisam usar os intertextos, né, mostrar o repertório sociocultural produtivo de vocês, mostrar que vocês compreenderam o tema, né, mostrar para vocês, para mostrar para o corretor, para as pessoas que estão lendo o texto, que vocês entenderam, né, o que é aquilo ali que vocês estão fazendo, qual é o ponto de vista para vocês, né, e outra coisa, né, aquele tópico ali do meio, né, devem ser selecionadas as ideias apenas que fogem daquilo que já é previsível e dito por todo mundo. Não é preciso ser inovador, né? E se for melhor, se vocês trouxerem uma ideia diferente, né, sobre aquele tema, legal, muito bom, né? Mas não é necessário especificamente. Vocês podem trazer uma questão bem conhecida, já bem discutida, mas que desenvolvam direitinho e mostrem o ponto de vista de vocês sobre aquilo. Né? E outra coisa, que eu achei que era aquele meio ali, mas não era, é a questão da organização do texto, né? Para ver se ele está coeso, se ele está coerente, se ele está bem todo encaixadinho, né? Por isso é importante a gente revisar sempre depois, né? Tudo isso faz com que a argumentação de vocês seja bem consistente, bem organizada, bem clara, detalhada, né? E vocês não vão cair no senso comum. E se cair, vai ser, tipo, por frases mais simples, né? Por exemplo, como essa aqui, ó. As universidades precisam oferecer mais vagas para pessoas em situação vulnerável, as escolas devem promover palestras para conscientizar os alunos sobre a importância da leitura, que são coisas que a gente sabe que é importante, né? Só que aí vocês não vão perder muitos pontos, nem vão perder pontos, porque vocês vão ter os argumentos de vocês depois. Né? O que vocês não podem usar aquelas expressões bem de tiozão, né? Preconceituosas, problemáticas, como a gente já estudou. Ou simplesmente largar essas frases de efeito, né? Que os corretores acham isso lindo, lindo entre aspas, né? Ai, no final que vence é o amor, a esperança é a última que morre. Mas, bem, por hoje é isso, né? A Prof. Júlia e a Prof. Dina, se quiserem entrar, fiquem à vontade. Agora a gente vai ter aquele momento especial para tirar as dúvidas, né? Tudo que vocês têm de dúvidas sobre a aula de hoje, sobre aulas anteriores, sobre tudo que vocês estão, né, preocupados, sobre o Enem, sobre a vida, sobre os temas, sintam-se à vontade para perguntar. Estamos abertos a ouvir vocês. Olá, boa noite, senhor. Oi, Julia, como estás? Tudo bem? Tudo bem? Tudo cansada. Esse Cansada, né? horário eu já tô mais pra lá do que pra cá, mas tamo aí. Essa hora, quase 9h30 da noite, a gente tá quase dormindo. Ai. Gente, eu anotei duas coisas para falar enquanto o Prof. B dava essa aula maravilhosa que nos fez refletir, né? Será que Ai, estou usando senso comum? Será que estou argumentando? Meu Deus! ai, ai. Oi, boa noite. Oi, Oi, Dina, Dina. tudo bem? Tudo bem? Tô muito bagunçada para abrir a câmera. Ai, tudo Olha, ele bem. falou os cabelos. Nem pentei hoje. Ai, tá Queria linda, dizer Julia. para o pessoal que eu já tô com saudade. Desculpem não ter aparecido semana passada. Passei muito mal. E o Bernardo, Salvador da Salvador. Salvador. Como sempre. Estamos aí para isso, estamos todos juntos. Mas já tô louca de saudade de vocês, hein? Estão estudando muito, estão fazendo redações. É isso, gente. Como é que vocês estão? A gente recebeu bastante redação. Estamos mandando aos poucos as correções. Né? Nós estamos com bastante redação na caixa. Estamos felizes com isso. Estamos com a seleção aberta para corretor, caso vocês conheçam alguém que faz letras, alguém que é professor de português, redação, que possam indicar também. Estamos aí, fecham amanhã as inscrições, é bom lembrar, né? Bom, eu vou falar rapidamente as coisas que eu anotei, tá? Para a gente conversar um pouquinho, e enquanto isso, vou mandando as dúvidas de vocês, se quiserem abrir o microfone, enfim. A primeira coisa que eu anotei foi, enquanto tu falava da questão do senso comum, essas frases que a gente fala, né? Até eu mexi que eu falo bastante coisas em relação ao governo, a isso e aquilo, que são senso comum, e muitas vezes isso acontece por quê? Porque a gente não fura a nossa bolha, né? Aí eu gosto bastante de falar sobre a bolha, porque a gente está numa bolha social. A gente está numa bolha social. E às vezes a gente fica no mesmo discurso, no senso comum, porque a gente está ali dentro daquela bolha e a gente não fura ela. Só que na hora que a gente vai escrever a nossa redação, a gente precisa furá-la.
porque a redação ela vai, né, abranger todo o país, não só o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, né, o nosso, no caso. É geral, é para toda a população. Então, a gente também tem que cuidar a generalização, como eu falei no chat, né, de generalizar, ai, toda a sociedade, ai, todo o governo, ai, todos os políticos. Peraí, não é assim, sabe? Isso é puro senso comum. Então, a gente tem que cuidar e um ótimo exercício é começar a furar a nossa bolha, ouvir coisas diferentes do que a gente está acostumado, né, ver vídeos de opiniões diferentes da nossa. Não sei se vocês concordam, mas eu ando muito nessa vibe, assim, de ouvir o outro também, sabe? Porque às vezes a gente lê só o que a gente gosta, a gente vê só o que a gente gosta, a gente ouve só o que a gente gosta, e a gente fica ali naquele mundinho. E, na verdade, tem todo mundo afora, tá? Então, vamos furar a bolha. O que a Bianca disse? Não li. Interessante. Eu sou da ideia... Olha, cadela. É só eu abrir o microfone e a cadela começa a falar junto comigo. Eu esqueço de prender ela. Eu sou da ideia de que a gente tem que começar pelo texto. Ao começar pelo rascunho do texto. É a dica que eu dou, tá? Começa, faz o rascunho, depois deixa o texto descansando, vai fazer umas questões, e aí depois, daqui a pouco, faz umas questões e volta para passar limpo. Eu sou dessa ideia. Hoje eu tô no suquinho, hoje eu não tô na água. Ai, eu tô na aguinha hoje. Eu sou que nem a Prof. Jô. Eu recomendo que vocês façam a prova, né? Abram a prova, já vão direto para a redação, foquem na redação, que vocês, né? É o começo da prova, vocês estão descansados, né? Vocês estão mais tranquilos. A redação é um texto que exige, né? Exige bastante esforço da nossa mente, né? Cansa a gente na hora de escrever. O Enem é toda uma prova cansativa e exige muito da gente, então deixem a redação para o começo, escrevam sempre ali o rascunho, e depois, no final, vocês passam ela limpo para o cartão resposta, né? Para a folha oficial, onde vocês passam a limpo a redação. E aí façam, nesse meio tempo, as questões. Mas façam sempre com tranquilidade, tá? Porque dá tempo. Né? Bem nesse caminho que a Prof. Ju recomenda. Isso não é assim, menosprezando, sabe? Tipo, as outras questões, tá, gente? A gente sabe que todas são importantes. Só que, tipo, né, que o Bernardo falou que a gente já chega com energia e tudo mais. Exatamente. Só que a gente tem que pensar assim que a redação é praticamente a única que a gente tem a chance de tirar 1000, sabe? Porque as outras vai ser muito difícil que a gente tire 1000, né, gente? É muito difícil mesmo. Porque tem questões fáceis, médias e difíceis. Então não é puxando para a redação só porque a gente é da redação, tá, gente? Mas é porque é onde tu mais vai ter que colocar a tua energia, porque tu tem que, assim, ó, além de pensar sobre o tema, tu tens que raciocinar sobre o tema e tu tens que escrever sobre ele. Tens que, sabe? É a única parte do texto que tu tens, da prova que tu tens que fazer isso. Então, por isso que eu sempre recomendo que comece, tá? Não é porque as outras de marcar são só de marcar. Não é isso. É por essa questão mesmo de que, cara, é a única área, assim, que tu, tipo, tu tem 1000 só para redação. A matemática também, né? Tu tem 1000 só para matemática. Mas o resto não, né? As outras se dividem, assim, em outras matérias. E a redação é assim, ó. Se tu escrever, se tu tiver esse hábito de escrever, mandar as redações para nós, né? Reescrever a partir das nossas correções, cara, acima de 900, né? Por favor. Como o Bernardo falou no começo da aula. A Natane, eu fiz meu primeiro Enem ano retrasado com a cara e coragem e me assustei bastante. Então, esse ano quero focar bastante para ir bem e o que mais me assusta é a redação. Natane, não te assusta, tá? Fica tranquila que a redação, se a gente praticar, né, se a gente estudar bem, né, pelo menos um texto por semana, um a cada 15 dias, escrever bastante, né, e não perder o fio da meada, é a parte mais tranquila. Como a Prof. Ju já estava repetindo, estava dizendo ali. Né? É o mais fácil de tirar 1000, né? De tirar uma nota, sei lá, acima de 900, né? Eu não vou falar 1000, porque 1000 é loucura, né? Mas acima de 900 é o mais tranquilo de vocês conseguirem. É. Claro, vocês podem ser gênios em matemática, em ciências humanas, em linguagens, mas o não é a mesma coisa. Difícil, né? É muito difícil tirar 1000, assim, nessas outras competências. Muito, porque sempre vai ter um... O Enem é uma prova que exige mais da gente do que apenas conhecimento. Né?
Olha o Vitor, ano passado eu me desesperei porque sempre falam que se não tem tempo para fazer. Ah, que não se tem tempo para fazer a prova. Foi a minha primeira vez, daí eu fiz a redação correndo. Ah, passa muito rápido, gente. Tem ali aquele adesivinho que fica, né, na frente, assim. Parece que passou 1 minuto e a pessoa já tá tirando ali o adesivo, menos uma hora, menos uma hora. Aquilo ali dá um nervoso, aquilo ali me deu muito nervoso, aquele papelzinho ali dizendo quanto tempo faltava. Realmente passa muito rápido, passa muito rápido. Eu juro que eu não entendo quem sai no horário mínimo, sabe? Quando pode sair. Gente, eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Eu acho que a pessoa só marcou assim, ó. Mas isso também é treino, isso também é treino. O Enem é também treinar o tempo, treinar a tua energia, treinar a tua mente, sabe? Isso é treino também. A gente não pode sair escrevendo, demorei 4 horas para escrever a redação. Tem que cuidar disso aí. Tem que escrever em menos. Eu não sei. Para mim é muito tempo toda a prova do Enem. Então eu não gosto de falar nessas partes, porque eu super entendo os alunos. É pouco tempo, acho muito mas pouco. eu particularmente nunca consegui ficar mais do que 3 horas. E aí eu já chego, já faço a redação e vou para o resto também. Mas consegue fazer todo o resto? Todo o resto. Claro, matemática daquele jeito, né? Na cara de quem vai fazer conta de matemática, né? Mas as humanas, letras, linguagens, eu faço super tranquilo, leio, releio. Eu não. Bah. É que eu fico muito individual, né? fazendo prova, gente. Minha dica, fiquem tranquilos. Não pensem que isso é a vida de vocês, apesar de às vezes ser. Vai de boa, se rodar, rodou. Eu sei que não é, mas é o que a gente tem que tentar pensar, senão a gente fica nervoso mesmo, o tempo corre, a gente dá branco, é triste. Mas, Vitor, com certeza vai ser sim mais tranquilo, porque tu fez, agora tu já sabe como é que é, né? Semana passada a gente estava falando sobre isso, foi semana passada? Acho que foi, né? Sobre fazer teste, né? Fazer quando não for o ano oficial, porque é importante sim ter esse contato antes. Então agora tu já sabe como é que é e a próxima vez vai ser mais tranquilo, sim. Tem o simulado em breve, é verdade. Vai ser bem, bem bom de vocês treinarem o tempo. No simulado vocês já vão se acostumando com o ambiente, né? De fazer a prova. Claro, o simulado vai ser online, né? Mas vocês já vão se acostumando como é fazer a prova do Enem, né? E já vão entendendo, né? Eu funciono melhor escrevendo a redação no começo, eu funciono melhor escrevendo no final, né? Isso é uma coisa que também é bem pessoal, né? Vocês vão saber, vocês vão encontrando a melhor maneira de realizar a prova para vocês, né? Com a experiência.